Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Servir. O tema da palestra hoje: a morte não existe, somos eternos. Ainda possuímos um certo medo, receio da morte, principalmente pelo apego às coisas materiais, daquilo que construímos, pelo relacionamento das pessoas que amamos, amigos, parentes, e pelas incertezas, de como será após a morte do corpo, o que nós encontraremos. Então o Espiritismo afirma que a morte ela não existe, somos eternos, mas precisamos entender o que somos de verdade. Vamos começar então pela definição de espírito. Espírito é a individualidade dos seres extracorpóreos. São os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Então chamamos de espírito aqueles que estão no mundo espiritual. Chamamos de alma o espírito encarnado, que se encontra revestido por um envoltório material que chamamos de corpo físico, aquilo que nós estamos enxergando. Porém, não deixa de ser um espírito. O corpo físico ele é o componente material, logo ele está sujeito às leis da matéria, que é o processo de envelhecimento, de doenças, E além de envoltório, o corpo físico é o instrumento que permite ao espírito sua manifestação no mundo material. Então, o corpo está falando, está gesticulando, mas a vontade é do espírito. É o espírito que comanda. E aí existe um terceiro elemento que nos faz entender melhor essa ligação, que é o perispírito. O perispírito, ou corpo fluídico, é o intermediário entre o corpo material e o espírito. Ele une os dois e torna o espírito capaz de atuar sobre a matéria. Então o perispírito ele vai se moldando ao corpo físico, célula por célula, e ele permite que o espírito se manifeste no mundo material através do corpo. E após a desencarnação, o espírito permanece com o perispírito, que é o veículo de sua manifestação lá no plano espiritual. Por isso fazemos parte de dois mundos. O mundo material é o mundo que conhecemos, somos espíritos encarnados e estamos vivendo atualmente uma experiência aqui na matéria. E o mundo espiritual, que constitui um mundo à parte e que sobrevive a tudo. Os espíritos são seres reais, são as almas que viveram na Terra e em outros mundos e agora estão habitando o mundo espiritual. E qual é a razão para estarmos vivendo, que o espírito está vivendo experiência na matéria? Então vamos falar um pouquinho de reencarnação. É o espírito tornando a encarnar em um novo corpo para viver experiências na matéria. Isso é o conceito de reencarnação. E qual é o objetivo disso? Dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento do espírito. Por isso voltaremos a reencarnar tantas vezes quanto necessário. Então esse progresso ele é lento, ele é um passo de cada vez. Por isso voltaremos a reencarnar quantas vezes necessário. Certamente já tivemos outras reencarnações, estamos vivendo atualmente uma encarnação e depois voltaremos para o mundo espiritual e planejaremos novas encarnações para dar continuidade a esse progresso do espírito. E essa reencarnação, essa experiência na matéria, ela é necessária para o progresso intelectual e moral do espírito. A inteligência, ela cresce em função da atividade, do trabalho, da solução de problemas. Então, as conquistas, que a gente se esforça aqui na Terra, os problemas que resolvemos, eles vão conseguindo melhorar a nossa inteligência. Então passamos por várias dificuldades, por vários problemas, e a nossa inteligência ela é provada, ela é colocada em prova. Então quando conseguimos resolver um problema,
Nos sentimos melhores e prontos para outros problemas ainda mais difíceis, né? Então é assim que a nossa inteligência vai melhorando, crescendo, né? E em relação ao moral, ao senso moral, o espírito desenvolve o senso moral através da relação com Deus, com o próximo e com ele mesmo. Principalmente quando deixamos de pensar em nós mesmos e passamos a pensar e agir em função do próximo. Porque isso quebra um pouco o egoísmo e o orgulho que existe dentro de nós. Então nós desenvolvemos e adquirimos novas virtudes que vão nos transformando por dentro. O prazer de servir. Quando você utiliza os seus dons, as suas concessões divinas, em função do próximo, você aprende, você recebe o que você precisa. Então esse sentimento de crescer junto, de ajudar, de colaborar, de fazer pelo outro para poder receber o que falta, né? Isso vai dando um crescimento moral, porque nós vamos adquirindo virtudes, né? Então o Espiritismo ele já deixa isso bem claro para a gente quando ele coloca que fora da caridade não há salvação. Então, se você não pratica a caridade, você não pensa no outro, você não se transforma. E nós precisamos dessa transformação. E as virtudes que nós vamos adquirindo através da caridade, através dessa preocupação com o próximo, vai nos colocando em condições da prática do amor. Então são sentimentos e virtudes que nós vamos desenvolvendo dentro de nós e vai chegar um momento que nós estamos capazes de amar. Essa é a evolução, essa é a transformação, essa é a salvação de cada um. E o planejamento da reencarnação está sempre ligado às nossas imperfeições. Então são situações impostas ali pela vida que vai mexer com as nossas imperfeições. São provações que irão mexer com as nossas imperfeições e teremos oportunidade de vencer os vícios, né? Aquilo que precisamos melhorar. Então a vida, ela nos coloca em condições em função das nossas imperfeições, daquilo que precisamos melhorar naquela encarnação. E quando passamos bem pelas provações, retornamos melhores para o mundo espiritual. Quando deixamos o vício, a ociosidade, quando não nos esforçamos para melhorar nossa inteligência, nosso senso moral, então nós retornaremos para o mundo espiritual, mas não melhores, né? Até mesmo em sofrimento, né? Por que isso? Né? Aí a gente vê um conceito de céu e inferno. Algumas religiões elas falam que quando a gente morre, né, desencarna, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno e permanece lá. Para os espíritas, né, o céu e o inferno estão dentro de cada um de nós. É uma conquista interior. Então, a sensação do dever cristão cumprido nos fará sentir felizes e prontos para assumir novos desafios na nossa escalada evolutiva. Então, vem a encarnação, né? Depois desencarnamos e o resultado daquilo que fizemos naquela encarnação vai nos colocar numa situação de felicidade, de bem-estar e pronto para assumir novos desafios. Quando não fazemos as coisas corretas, quando nos entregamos aos vícios, à ociosidade, quando não buscamos o desenvolvimento moral, intelectual, quando chegamos no mundo espiritual, nossa consciência vai trazer, quer dizer, a sensação de remorso e a dor na consciência nos trará aflições e sofrimento. E a dor na consciência no mundo espiritual é maior que quando estamos encarnados,
porque o corpo material, o corpo físico, ele é denso, então ele inibe um pouco os sentidos do espírito. Quando estamos encarnados, não temos o corpo físico, então é pensamento, né, é lembrança do passado. Então sofremos, essa é a dor na consciência. Então esse é o inferno, é a dor na consciência. Mas o espírito em sofrimento, ele aguarda uma nova oportunidade na matéria para resgatar e corrigir os erros do passado e assim voltar aos trilhos do progresso. Então uma existência que não foi muito boa, teremos outras oportunidades, sofreremos em função disso, mas teremos outras oportunidades de corrigir, de aprender e de voltar aos trilhos do progresso, né? Então não existe para o espírito uma punição eterna. O que existe, né, é a vida na matéria, um presente de Deus que nos dá a oportunidade de recomeçar, de corrigir, de aprender, de se transformar relações de ódio, né, relações que não deram certo, em relações de amor. Então a vida, ela dá essa oportunidade ao espírito. Então hoje nós estamos onde merecemos estar por tudo que fizemos, pelo mérito das nossas conquistas. Isso é justiça divina. Porém, temos todas as oportunidades para continuar a evoluir, para sermos mais felizes. Isso é o amor de Deus. Mas quem que vai trilhar o caminho, né, somos nós. E a gente vai entender um pouquinho quando a gente fala sobre a trajetória dos espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecer e para progredirem. Então está no espírito, na intimidade do espírito, essa vontade de conhecer, de progredir, de melhorar. O livre-arbítrio é o poder de decisão que possibilita o crescimento com experiência e compreensão. Ele nos dá autoridade para decidir e também responsabilidade sobre as nossas decisões e atos. Logo, se as consequências das ações não foram boas, poderemos redirecionar, ajustar, até conseguir resultados melhores. Então, eu tenho essa vontade de crescer, de desenvolver, de melhorar. Então, eu me coloco em prova, eu busco acertar, mas ainda sou imperfeito. Então eu vou errar e vou ver as consequências desse erro e vou poder me ajustar. Então está sempre buscando algo melhor, né? Nessa fase que nós estamos, de que somos espíritos imperfeitos, buscando a perfeição, temos um caminho muito longo. Então a gente vai errar, vai se corrigir, vai acertar, vai sofrer, vai aprender e vai continuar andando. Quer dizer, estamos onde merecemos estar, mas vamos ter toda a oportunidade, toda a ajuda para continuar no caminho do progresso. E o progresso dos espíritos, ele é fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com mais ou menos esforço, seguindo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso à própria felicidade. Então, sempre que nos esforçamos no bem, sempre que deixamos a ociosidade, o vício de lado e trabalhamos, né, buscando a desenvolver a inteligência, resolvendo os nossos problemas, aumentando o nosso desenvolvimento moral, uma boa relação com o próximo, né, isso aí vai fazendo uma caminhada mais constante, mais rápida e mais tranquila. Mas quando a gente relaxa, deixa os vícios tomar conta, quando a gente se preocupa muito com as coisas materiais, esquece das coisas do espírito, né? Então a gente vai retardando e vai fazendo que essa jornada fique um pouco mais difícil, né? Mas o destino de todos é a perfeição, é a purificação do espírito. E a vida na matéria, ela propicia as experiências e o aprendizado que precisamos.
e, consequentemente, é o caminho natural para o aperfeiçoamento do espírito. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância da compreensão na vida futura, nesse momento que estamos passando agora, né? Ela estimula um outro curso às ideias e objetivos. Ela dá um novo sentido à nossa vida, pois aprendemos que o futuro dependerá da boa ou má direção assumidos agora no presente. Então passamos a valorizar um pouco mais a verdadeira propriedade, aquilo que está no nosso íntimo e que levaremos para a eternidade. Então, caráter, virtude, inteligência, aquilo que desenvolvemos com uma boa relação com o próximo, é que iremos levar. Os bens materiais, esses não poderemos levar, mas eles têm sua importância na sua boa utilização. Então, enquanto estamos no mundo material, temos que dar uma boa utilização para as coisas materiais. Então, não é pecado ser rico, ter dinheiro, ser empresário, desde que eu faça um bom uso desses recursos materiais, né? Que eu ajude os outros, que eu ajude o próximo, que eu possa crescer junto com muitos, né? Então, dá uma utilidade boa, né? O que nós não podemos é viver em função da matéria, porque quando a vida da matéria terminar, vai ficar tudo aqui. E o que nós vamos levar para o outro lado? Então, a verdadeira propriedade é que nós levamos daquilo que está dentro de nós. Então, esse entendimento da vida futura, ele começa a nos mostrar o que realmente é importante. Então, a gente não começa a depositar nossas fichas, nosso esforço naquilo que é mais importante, que é aquilo que temos por dentro. É a questão do ser, não do apenas do ter, né? Aquelas pessoas que vivem exclusivamente para a aparência, para o dinheiro, né, para a ostentação, elas deixam de lado o ser e se preocupam com o ter. E quando chegar ao final da vida agora, dessa existência, o que elas vão levar para o outro lado? Então, sabendo, né, que nossa vida irá continuar, né, como espírito, que é a vida mais importante, começamos agora a trabalhar naquilo que iremos levar de fato, aquilo que é importante. Então agora percebemos isso, olha, estamos vivendo aqui na matéria, mas futuramente voltaremos para o mundo espiritual, voltaremos a dar sequência no progresso do espírito. Então essa passagem aqui, essa vida curta que a gente tem aqui, ela é para enriquecer aquilo que temos por dentro. Então essa compreensão é muito importante. E é no momento que a gente vai evoluindo, ficando mais velho, começa a dar mais valor a isso, porque estamos no caminho correto. Quando a gente só deposita nosso esforço, em todas as nossas fichas, só naquilo que é material, a gente não está tendo uma boa existência. Então a gente precisa viver o mundo material, porque estamos no mundo material, mas dar uma boa utilização a tudo que é material, para poder colecionar tesouros dentro do coração daquilo que iremos levar, né, para a vida, né, espiritual. E o homem, ele tem em si essa intuição que a morte não é o fim. Mesmo a gente não sabendo como é que vai funcionar direito, mas a gente tem essa intuição, porque seria muito desestimulante e até injusto, né? Se tudo que estamos vivenciando, sofrendo, se dedicando, aprendendo, fosse em vão e sem nenhum propósito ou aspiração para o futuro. Quer dizer, você acabou ali, veio a morte no corpo e acabou, que tudo que eu fiz, tudo que eu construí, né, tudo que eu adquiri, né, de virtude, de inteligência, acaba, né? Então o Espiritismo, ele afirma, né, com muita propriedade, que não perdemos um fruto do nosso trabalho no bem. Estaremos colhendo no futuro tudo que estamos plantando agora, nessa existência e na vida que segue.
Então, mesmo sabendo que o corpo está envelhecendo, vai chegar uma hora que ele vai desligar, né? O corpo vai morrer, não importa, continuaremos vivos como espírito. E tudo que eu construí em termos de caráter, de virtude, de inteligência, vai continuar comigo. Então eu vou chegar no mundo espiritual melhor do que quando eu encarnei aqui na Terra, né? Quando eu vivi uma experiência aqui na Terra. Isso vai me levar a uma sensação de felicidade, de bem-estar, para planejar novos desafios, para seguir no progresso do Espírito, na busca da purificação, da felicidade eterna. Então, esse é o importante. E para a gente concluir, a imortalidade da alma é um princípio básico da doutrina espírita. Então, através do entendimento da imortalidade da alma, somos esclarecidos da nossa natureza espiritual. Somos seres imortais, né? Por isso, o tema da palestra, a morte não existe, somos eternos. Com isso, podemos valorizar mais aquilo que é do espírito, que é o caráter, a virtude, a inteligência, né? E nós vimos qual a experiência que precisamos ter para adquirir isso. E assim clarear o nosso próprio caminho para o progresso, para a perfeição e para a felicidade plena. E assim a gente encerra. Eu agradeço a todos que estão ouvindo. Boa noite.